Olá, meu nome é João Felipe, faço parte do grupo com Adilson e Éder, e nosso tema para o seminário é cromatografia gasosa. Os nossos objetivos do trabalho são contar um pouco da história da cromatografia, o conceito de cromatografia gasosa, os equipamentos utilizados na cromatografia, as aplicações e limitações dessa técnica de análise. Sobre a história. Em 1903, Michael Twist desenvolveu a cromatografia ao separar pigmentos vegetais. Durante muitos anos, essa foi uma técnica que prevaleceu. Na década de 40, Arthur John Porter Martin e Richard Lawrence Millington Synge estabeleceram os fundamentos da cromatografia de partição. Agora, a nossa cromatografia do estudo só foi surgir em 1952 por Martin e Anthony Trafford James. E ao longo dos anos ela foi evoluindo com colunas capilares, detectores mais sensíveis, equipamentos mais avançados, acoplamento de novas técnicas de análise para melhores resultados, entre outros. Atualmente é uma das técnicas mais utilizadas na análise química. Agora, o que é a cromatografia gasosa? É uma técnica utilizada para separar, identificar e quantificar compostos voláteis e termicamente estáveis. Ela se baseia na distribuição dos analitos entre fase móvel, que é o gás de arraste, muito utilizado o hélio, o hidrogênio e o nitrogênio, e a fase estacionária, que é o líquido ou sólido presente na coluna. E essa separação ocorre devido a diferentes interações químicas do composto com a fase estacionária, se ele interage melhor com a fase gasosa ou não. Cada substância apresenta um determinado tipo de retenção característico. O que isso quer dizer? Que a gente consegue determinar qual é o composto utilizado de acordo com o tempo que ele gastou para a passagem na nossa cromatografia. E quais são os princípios de funcionamento da cromatografia gasosa? A amostra é injetada e vaporizada. O gás de arrasto transporta os compostos pela coluna. Cada composto percorre a coluna em velocidade diferente. Os componentes chegam ao detector em tempos distintos. O detector gera um cromatograma, que é um gráfico, por assim dizer, onde o tempo de retenção ajuda a identificar e a área do pico, a quantidade do analito. Aqui na nossa imagem no slide temos um exemplo de uma conjunto de cromatografia básico. E a gente pode se questionar como essa técnica pode ser utilizada. Ela é bastante utilizada em laboratórios de análise forense, de análise de quando você quer só determinar a substância, e ela é muitas vezes acoplada à ressonância magnética e RMN. Por quê? São técnicas que se complementam. Uma se ajuda a identificar e a outra confirma se está certo ou não. Olá pessoal, me chamo Éder, sou estudante de Química Tecnológica. Eu vou falar um pouco sobre equipamentos. Como os principais equipamentos, vou citar duas referências de equipamentos da marca Thermo Fisher. O primeiro é o Trace 1300 GC da marca Thermo Fisher Scientific. Ele é um cromatógrafo a gás desenvolvido para análises laboratoriais de rotina e controle de qualidade. Ele oferece alta precisão, confiabilidade e flexibilidade. Seu principal diferencial é o sistema Instant Connect, que permite a troca rápida de injetores e detectores em aproximadamente 2 minutos,
sem necessidade de ferramentas especiais ou assistência técnica. Isso reduz o tempo de manutenção e aumenta a produtividade do laboratório. O princípio de funcionamento dele. O equipamento realiza a cromatografia gasosa, técnica utilizada para separar, identificar e quantificar compostos voláteis ou semivoláteis. O processo ocorre da seguinte forma: a amostra é injetada no injetor aquecido, os compostos são vaporizados, um gás de arraste, geralmente hidrogênio ou nitrogênio, transporta a amostra através da coluna cromatográfica. Os componentes são separados conforme sua interação com a fase estacionária da coluna. O detector registra compostos separados, gerando um cromatograma. As suas principais características: é um sistema modular, tem o sistema modular StanConnect, para troca rápida de injetores e detectores, elevada repetibilidade de tempo de retenção e área de pico, forno com aquecimento rápido e excelente estabilidade térmica. Compatibilidade com diversos detectores, como detector por ionização em chama, detector por condutividade térmica, por captura de elétrons, entre outros. Tem uma interface bem intuitiva e fácil integração com o software para aquisição de processamentos de dados. Possibilidade de utilização de amostradores automáticos e um módulo opcional, o Helium Saver, por exemplo, que reduz significativamente o consumo de hélio, diminuindo os custos operacionais. A aplicação dele é muito em controle de qualidade de alimentos e bebidas, indústria farmacêuticas, análises ambientais, cosméticos, laboratórios forenses, indústria petroquímica, entre outros. Como segundo equipamento, eu vou estar falando sobre o GC-MS, que é o cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa, que também vai ser um equipamento da Thermo Fisher. Ele é um sistema analítico que combina a eficiência da cromatografia gasosa com a alta capacidade de identificação da espectrometria em massa. Essa combinação permite separar, identificar e quantificar compostos voláteis e semivoláteis, com elevada sensibilidade, seletivamente e com fiabilidade, sendo amplamente utilizado em laboratórios de pesquisas, controle de qualidades e análises ambientais. O princípio de funcionamento dele. O funcionamento do GC-MS ocorre em duas etapas principais: separação cromatográfica, que é a GC. A amostra é vaporizada no injetor e transportada por um gás de arraste através de uma coluna cromatográfica. Os compostos são separados de acordo com suas propriedades físico-químicas. Após isso, a identificação por espectrometria de massa, MS, ao sair da coluna. Cada composto entra no espectrômetro de massa, onde é ionizado, fragmentado e separado conforme sua relação massa-carga. O detector ele registra esse fragmento, produzindo um espectro de massa característico que funciona como impressão digital molecular. Tem as suas principais características, que são alta sensibilidade, elevada seletividade, compatibilidade com diversos outros equipamentos, e ele tem essa integração com cromatógrafos, e como por exemplo o Trace 1300 GC, que foi um que eu citei. A aplicação também tem análise ambientais, indústrias alimentícias também, petroquímica, toxicologia, clínica e forense também. As vantagens: identificação confiável, mesmo em misturas complexas, alta precisão e repetibilidade dos resultados, entre outras vantagens também. E eu vou estar aqui para concluir quando se deve escolher cada tipo de equipamento. Se você precisa de análise simples, rotina, com pouca variação e o orçamento está mais reduzido, o Trace 1300 é uma ótima escolha. Ou também um outro equipamento que tem é o Focus GC, que é um outro equipamento da Thermo. Você quer flexibilidade para vários tipos de amostra e compostos?
talvez mudar métodos com frequência e buscar análise rápida e confiável, tem o Trace GC Ultra, que é um outro equipamento também da Thermo, e é um Trace também, né, que é próximo do Trace 1300, só com uma versão melhor. Você precisa de identificação de compostos, quantidade, trace, detecção de resíduos, análise ambientais, fármacos, entre outros. O GCMS ou GCMSMS é a excelente escolha. E fico por aqui com falando um pouco dessas questões de equipamentos. Não vou estar prolongando muito. E é isso. A cromatografia gasosa é uma das técnicas analíticas mais versáteis da química moderna. Graças à sua alta sensibilidade e à capacidade de separar misturas complexas, ela está presente em setores muito diferentes entre si, da petroquímica à cosmética, passando pelo meio ambiente e pela pesquisa científica. Vou apresentar as principais áreas de aplicação e, em seguida, as limitações mais relevantes da técnica. Começando pelas aplicações industriais. Na indústria petroquímica, a cromatografia gasosa é usada para verificar se combustíveis como gasolina e diesel atendem aos padrões de qualidade exigidos. Ela também determina a composição do gás natural e monitora processos de refino. Na área farmacêutica, permite verificar a pureza de princípios ativos e detectar solventes residuais em medicamentos. Já na toxicologia forense, é usada para identificar substâncias em fluidos biológicos, como sangue e urina, e também em análise de drogas de abuso em perícias. Na área de alimentos, a técnica detecta pesticidas e contaminantes, analisa aromas e aditivos e controla a qualidade de óleos vegetais e bebidas alcoólicas. No monitoramento ambiental, ela identifica compostos orgânicos voláteis no ar e detecta poluentes orgânicos persistentes em água e solo, sendo uma ferramenta importante para a fiscalização ambiental. Na pesquisa científica e na indústria cosmética, é utilizada para caracterizar produtos de sínteses orgânicas, analisar fragrâncias e óleos essenciais e identificar compostos voláteis em matérias-primas, contribuindo diretamente para o controle de qualidade dos produtos. Passando para as limitações, a primeira é a restrição de volatilidade. A cromatografia gasosa analisa somente compostos que conseguem se vaporizar sem se decompor. Compostos com baixa volatilidade ou que sofrem decomposição antes da vaporização normalmente não são adequados para análise direta, o que exclui, por exemplo, proteínas, polissacarídeos e sais inorgânicos. A segunda limitação é justamente a exigência de estabilidade térmica. Substâncias que se decompõem ao ser aquecidas, como certos fármacos e açúcares, não podem ser analisadas diretamente por CG convencional. Nesses casos, a alternativa mais comum é a cromatografia líquida de alta eficiência. A terceira limitação diz respeito à identificação qualitativa. O tempo de retenção isoladamente não é suficiente para identificar um composto de forma inequívoca. Substâncias diferentes podem apresentar tempos de retenção coincidentes na mesma coluna. Por isso, o acoplamento com espectrômetro de massas é frequentemente utilizado quando é necessário uma identificação mais confiável. Essa técnica combinada é conhecida como GCMS. A quarta limitação é o custo. Cromatógrafos em alta resolução, especialmente os sistemas GCMS, têm custo elevado de aquisição e manutenção. Os gases de arraste de alta pureza, hélio, hidrogênio ou nitrogênio, representam um custo operacional contínuo. Vale destacar que o hélio, o mais utilizado, tem disponibilidade cada vez mais limitada no mercado global. A operação do equipamento também exige profissionais capacitados e calibrações periódicas. Em resumo, a cromatografia gasosa é uma técnica poderosa e amplamente consolidada na química analítica. Ela oferece alta sensibilidade, separação eficiente e ampla gama de aplicações, mas seu uso precisa ser planejado de acordo com as características da amostra.
Ela funciona bem para compostos voláteis e termicamente estáveis. Quando a identificação precisa é necessária, o acoplamento ao espectrômetro de massas é o caminho mais indicado. São essas as principais aplicações e limitações da cromatografia gasosa.